gostar, a gente não tem muita escolha, na verdade, né? Boa noite. Então, essa é a 40ª reunião do colegiado da pós-graduação em Direito da UFOP. Pessoal, a gente tem algumas várias questões da nossa pauta, mas como o Anderson vai ter que sair um pouco mais cedo, porque ele está dando assistência lá também para o mestrado do turismo, eu vou pedir a inversão aí para o Anderson apresentar alguns casos que estão ali com ele, que ele recebeu via requerimentos do programa, e para aí depois ele poder estar liberado para sair. Então, Anderson. Ok, obrigado, professor Alexandre. Boa noite a todos. Pessoal, eu vou abrir aqui o requerimento relacionado ao formulário do Google, que alguns discentes fizeram. Eu não vou na ordem que eles protocolaram, porque nós vamos avaliar todos, eu vou na ordem que eu acredito ser mais ágil, para o programa poder deliberar. Vocês conseguem visualizar o compartilhamento de tela? Sim. Sim. Só confirmar isso, pronto. Nós temos 2 requerimentos de discentes que pedem o adiamento da apresentação do seminário de pesquisa em 1 semana. Eu vou ler o requerimento da discente. Vou ler, não, está projetado na tela o requerimento da discente Ana Laura, e o próximo requerimento é do discente Pedro Urashima, com o mesmo teor. Eu posso falar, Anderson. Claro, pode ficar à vontade. O do Pedro é igual ao meu. A Vanessa, que é a minha orientadora, ela não pode na semana do dia 20 a dia 24. Ela vai estar viajando e provavelmente não vai ter acesso à internet. Se tiver, vai ser muito difícil. Aí ela pediu para a gente olhar qualquer dia da semana do dia 27, que é a semana posterior. E é o mesmo caso do Pedro, que é mas eu esqueci qual que é a É pessoa o da professor banca doutor dele Mário agora. Nogueira, no caso do Isso, Pedro. isso, o Mário. Ele não pode também na semana do dia 20 ao dia 24, e aí ele pediu para ser na semana seguinte. Então, o caso é igual. Estou de acordo. Eu também estou de acordo. Também, de acordo. Também. Ok, então Aprovado por aprovado. unanimidade, adiamento Tá. para 1 semana da apresentação do seminário da discente Ana Laura Marques Gervásio e do discente Pedro Urashima. Ok. O próximo é o requerimento dele, eu vou só mostrar que é o mesmo teor. Diferença que ele pede para o professor Mário. Posso passar para o próximo, Alexandre? Sim, vamos lá. Próximo requerimento da discente Nicole Wagner. Ela pede para ser orientado. O orientador dela, o professor Mauri, ela coloca: prezados, gostaria de requerer ao colegiado autorização para uma orientação externa. Orientadora, a professora Maurícia César Alves, orientação será Ricardo Lourenço. Em anexo, a anuência do professor Dr. Amauri e o aceite do professor Ricardo. Pedido de orientação. A Nicole é uma aluna egressa da UNB, o professor Ricardo Lourenço Filho também é egressa da UNB, eles moram em Brasília, o Ricardo Lourenço tem uma boa produção na nossa área, ela entendeu pertinente e eu não discordei, não coloquei nenhuma objeção, então eu peço a aprovação. Por mim, De acordo. Sim, eu acho De ótimo. acordo. De acordo. Uma coisa que eu vou te pedir, Anderson, é para você registrar aí o CPF dele, aqueles dados que a gente vai depois precisar para o Sucupira, tá? De membro externo. Tentar guardar isso agora, porque senão depois a gente fica doido atrás. Mas ok, então aprovado por unanimidade. Ok. Deixa eu verificar aqui. Próximo requerimento é da Germana Mello. Germana Maria Guinle de Mello. Ela solicita: gostaria de solicitar a presença na minha banca do seminário de qualificação de Raíssa Eres Green, doutora em psicologia pela UFSC, que não integra o PPGD da UFOP. A Germana está presente aqui. Você quer falar, Germana? Oi, tudo bem? Mas na verdade eu não tenho muito o que falar sobre isso, assim, eu tinha até dúvida se precisava submeter ao colegiado, mas falaram para submeter por via das dúvidas, e
É isso, a Raíssa, ela é doutora e ela é da Universidade Federal de Santa Catarina, né? E por ela não integrar o programa, eu fiz essa solicitação, né, esse requerimento. Porque é para o seminário, né? Se fosse para a banca, a gente nem estaria mesmo deliberando. Ana Laura. É sobre tentar esclarecer essa dúvida mesmo. Para o seminário, tanto para o seminário, na verdade, no seminário, a gente não tem previsão, né, de que pode ter gente de fora, ou se ter gente de fora tem que fazer o requerimento. E aí, como já tiveram outros requerimentos, quem me perguntou, falou, gente, então aproveita e faz, porque essa vai ser a última que a gente vai ter antes da nossa qualificação. Mas a gente não tem essa previsão no nosso regimento. Então, eu queria aproveitar e já a gente tentar esclarecer isso para, né, os seminários, para especificamente o seminário, né? Porque o da banca tem que ter gente de fora, né? Pelo menos uma pessoa. Professor Mauri. Uma dúvida, Germana. A professora Raíssa vai integrar sua banca na qualidade de examinadora externa? Seria para o seminário de qualificação só, não seria nada com relação à defesa já. Aí, sobre isso, não sei, tem uma pessoa que é interna da UFOP, né, além do meu orientador, que é o Alexandre. Sim, mas eu acho que a pergunta do Amauri é: você está pensando em chamá-la futuramente quando for da banca também? Acredito que sim, mas é uma coisa que eu preciso ter definida já? Não. A minha dúvida é porque se ela participa como avaliadora externa da qualificação e também da banca, eu acho isso sui generis. Só estou dizendo que eu nunca vi, sabe? Eu não sei se isso mas atrairia um quarto avaliador externo, ou um segundo avaliador externo, um quarto membro da banca, só para a gente pensar aqui. Pensando aqui no seguinte, a gente, pensando na regra da PUC, por exemplo, né, na qualificação lá do doutorado, a pessoa que é da própria PUC e que é professor da PUC e que participa da qualificação, muitas vezes participa da banca também. Não, isso é claro, isso eu sei. O interno, inclusive, essa é a expectativa. Uhum. O membro interno que participou da qualificação participará da banca. Agora, eu não sei se isso não inverte um pouco a lógica da avaliação perante banca com membro externo, sabe? Porque ele já terá participado do processo de orientação, porque não deixa de ser um momento em que a banca de qualificação também orienta. Né? Ainda que não seja uma orientação formal, a qualificação é o momento em que aquelas pessoas ali reunidas vão dizer ao mestrando, à mestranda, o que é que ela tem que fazer para chegar na banca. Sim. Então, se eu já trago para esse momento a pessoa que vai estar na banca, a banca completa, eu fico com dúvida se isso não atrairia a necessidade de um quarto avaliador na banca, 2 externos orientador e o membro interno, sabe? Mas eu também estou falando assim, eu estou pensando para colocar a discussão, eu não sou contrário ao pedido, mas eu só fico com receio de não ter, de o momento da avaliação ser transferido, ser antecipado. E, ao mesmo tempo, que o membro externo acabe orientando durante. Eu até, informalmente, fui convidado, certa vez, por uma orientanda lá da PUC, orientanda de um colega, para ajudar no processo, informalmente, porque eu comporia depois a banca. De jeito nenhum. Mesmo que o seu orientador não me pediu. Segundo, eu não conversei com ele. Terceiro, que se eu for da sua banca, eu não quero ver sua dissertação antes. Eu quero ver quando for chamado para isso. Porque senão não serei avaliador, serei orientador. Ou co-orientador, ainda que informal. Então, não posso ser avaliador. Sabe? Essa é a minha dúvida. Não tenho nenhuma objeção quanto à participação da professora Raíssa na qualificação, muito menos na banca. A minha dúvida é se ela pode participar dos dois sem um quarto membro. Essa é a minha dúvida.
que vocês acham aí, pessoal? E enquanto você perguntava também, Mauri, eu fiquei pensando aqui no seguinte, até como foi lembrada a regra da PUC, quem integra a qualificação integra a banca. Se seria opcional, como mencionou a Germana, que há a possibilidade, mas não está certo, não está definido, se uma vez admitindo também, isso seria obrigatório, porque no caso do integrante interno tem, não tem? Hoje quem compõe ou não? Acho que não, Obrigação o regimento Obrigatório é meio não. que costume É uma isso, né? expectativa, né? Entendi. Uhum. Entendi. Eu não aceito banca para dissertação dentro do programa se eu não tiver passado na qualificação, porque eu acho que é aí que a gente perde a razão do membro interno, né? Porque eu concordo com o raciocínio do Amaury que o membro interno é aquele que vai estar pensando junto ali, né? Naquele momento de aparar arestas de algum comentário, né? Porque senão você fica, né, igual um membro externo de qualquer programa que pega o trabalho pronto e que a gente espera que já esteja, né, lapidado. Aí eu fico pensando nesses dois momentos, sabe? Durante a banca de qualificação também não tem objeção nenhuma de participação. Quanto mais a pessoa quiser convidar, é o trabalho dela que está sendo exposto e que está sendo avaliado. Mas eu entendo o que a Mauri falou, né, dessa questão do avaliador, apesar de que eu entender que são dois trabalhos diferentes. Sim. Né? A pessoa que é a examinadora externa, que ela tem que chegar, né, quando da avaliação final, e entender, né, que é outro trabalho, é outra questão. Então, não vejo, né, mas assim, é aquilo, né, eu também não posso colocar no colo dos outros o que eu faria, ou, né, como que entende enquanto avaliador. Mas, né, não vejo. Eu acho que até no momento da banca mesmo, final, é outro trabalho. Só para a gente separar as coisas aqui. Eu não acho que precise fazer esse requerimento, só para responder a questão da Ana Laura. Eu acho que o requerimento é desnecessário. Em primeiro lugar, acho que precisa mesmo do orientador concordar. Sim. Eu acho, no caso do Rainer, por exemplo, teve um cara externo, teve um membro externo na qualificação, que inclusive ele não participou da banca final. Foi o Pedro. Na verdade, o Rainer chamou duas outras professoras externas. Talvez uma orientação informal para os mestrandos seja... Eu gostei da ideia do Amaury no sentido de que depois lá na banca, na banca mesmo, esse avaliador externo, além de estar presente, a gente chame também uma outra pessoa. Não acho que seja obrigatório, não, mas me parece interessante. Entendi. Mas, Alexandre, você não acha complicado vincular isso? Não estou vinculando, eu estou dizendo que eu acho interessante, eu estou só sugerindo. Tá. Achei que você estava propondo a gente já vincular, entendeu? Não, aqui eu estou respondendo só o questionamento da Germana, só o requerimento da Germana. Sobre a participação do membro externo, para mim é ok, e eu acho que não precisa passar pelo colegiado isso, só precisa do aceite do orientador. Uma outra, então, sugestão em que ninguém nos ouça, já que não precisa formalizar no DPGB, essa pessoa é público, ela está no público, está na plateia. Ela não vai constar na ata, ela não vai assinar documento, ela chegou, abriu a porta da sala física, ou abriu a sala da porta da sala virtual, entrou, assistiu. Não tem que formalizar nada aqui, e ela vem para a banca. Agora, nós não reconhecemos aquela... A participação como um avaliador externo. Uhum. É um membro do público, da plateia, que fez perguntas. Eu não sei. Existe alguma normativa da qualificação? Porque o regimento eu vi que não prevê. Tem alguma resolução específica de regra relativa à qualificação? Como composição de banca? Do seminário de pesquisa? Tem. Mas ele não fala sobre isso especificamente, Renata. Mas fala da composição? Não, especificamente sobre isso sei, mas... Fala só que é obrigatório ter um membro da banca, ser... um membro interno. É isso que fala só. Porque a qualificação normalmente ela acontece com o orientador e mais um obrigatoriamente do programa, é isso. Uhum. Então,
o conveniente não seria, não sei, aproveitando todas as sugestões, que o membro externo venha, mas talvez como um terceiro? Porque eu estou perguntando pela norma mesmo, porque se há a previsão de um membro interno para além do orientador, ainda que tenhamos um externo, ele não seria o terceiro? Isso, acho que é isso que a Germana está pedindo, exatamente isso. Que a Raíssa não, seja além do terceira. interno ter mais esse externo, é isso mesmo. Entendi. O interno tem que ter, além do orientador, mais um. E, na verdade, é isso que a Mauri falou. Quando a gente fazia esse seminário fisicamente, todos os mestrandos, ou pelo menos todos os bolsistas, têm que estar presentes. E aí, qualquer um pode fazer pergunta. Então, a Raíssa pode estar presente virtualmente e fazer perguntas, como qualquer pessoa poderia, na verdade. Mas a formalização pode ser interessante. Ela vai ler, ela vai receber o documento? Formalmente não é diferente, é igual todo mundo. É claro que ela vai receber o documento, mas a Germana, assim como qualquer um de vocês, pode mandar esse documento pode colocar no Twitter um arquivo. Mas eu acho assim, mas aí a professora não receberia nem certificado de que participou da banca. Eu acho que está analisando fora do pedido, sabe? O pedido dela, assim, se pode ou se não pode. Eu acho que a gente tem que pensar, como diz, uma coisa de cada vez. Eu acho que o pedido dela pode. Sim. E eu acho que em um outro momento a gente analisa, talvez até faz uma resolução para complementar essa do seminário, falando que caso haja membro externo e ele venha participar, né, da banca final, que ele não seja computado como externo, né? Não, que ele seja o terceiro membro, é isso. Segue a não, que ele não seja. Que tem que ter mais um externo. Que ele não seja... você está falando já da defesa. Na defesa mesmo. Isso, Ok. Mas eu digo porque o requerimento aqui ele não é claro. Assim, então... Não, mas o requerimento é claro, gente. O requerimento é para o seminário. Para o seminário, assim, está todo mundo de acordo que pode. Só que a gente já está pensando no não, eu perguntei coisa diferente. Eu perguntei o seguinte: qual é a norma do seminário? Se ela prevê obrigatoriedade de um membro interno. Ponto. Vocês responderam que sim. A solicitação é que ela venha, presença na minha banca do seminário. Pronto. Não está mencionada, e essa é a minha dúvida, se a Raíssa seria a terceira professora, ou se ela seria a segunda. A minha dúvida. A Germana e, falou portanto, se a norma do seminário estaria sendo atendida ou não atendida. A minha dúvida. Se ela for a terceira, só para concluir meu raciocínio, ok. Porque não há descumprimento de regra do seminário. Nós temos o orientador, temos o membro interno e a professora externa. Perfeito. Ok, entendi. Meu raciocínio é a minha dúvida, né? Ela é a terceira pessoa, sim. Tem duas pessoas internas, né? O orientador, uma pessoa interna, e a Raíssa seria. Você já tinha falado isso, né, Germana, quando explicou. Não, eu acho que a gente tem que decidir o pedido do seminário. De acordo. Né? Sim, eu estou de acordo, então. Okay. E aí a gente pode pensar, Alexandre, quando da revisão das normas, alguém anota aí, mais uma. A gente lembrar de ajustar esse ponto, para não. Eu acho bom a gente prever, até mesmo incentivar, quem sabe, a gente ampliar os espaços. Eu também acho. Sim. Ok, obrigado então, Germana. Então, aprovado o requerimento da Germana, e eu acho que fica, mas de qualquer forma fica bom aí para os demais saberem que não precisa, esse requerimento não precisa passar por aqui, tá? Anderson, eram esses ou tem mais um? Não, tem mais, mais um pouquinho ali. Dando continuidade, eu vou sair agora um pouco do Google Forms. Hoje eu recebi 2 e-mails da professora Flávia Máximo, ela não chegou a protocolar no Google Forms. Um dos e-mails é referente ao trancamento discente, de um discente, né, de período, e outro é referente à publicação de evento. Ela quer usar o logo do PPGD em um evento que ela está organizando, e aí ela encaminhou para o colegiado. Cerca de 3 semanas atrás, com a orientação do professor Alexandre, foi criado dentro do site do PPGD uma aba para os professores poderem expor os eventos que estão sendo feitos, convidar para participar, enfim.
Após isso, a professora Yara, eu estava até projetando mais cedo, vou voltar, que ela me autorizou, ela passou essa recomendação aqui. Passou assim, ela trouxe à tona esse ponto de vista, né? Sobre os professores divulgarem os seus eventos no site sem passar pelo colegiado. Caro Anderson, espero que esteja bem. Acerca dos eventos, considerando que o projeto deve ser aprovado pelo colegiado para que tenhamos legitimidade institucional para a utilização, por exemplo, da logomarca institucional do PPGD, acredito que essa tabela deva ser preenchida pela Secretaria do PPGD após a aprovação do evento pelo colegiado. Eu trouxe isso aqui porque, assim, em conjunto com o Alexandre, a gente implementou várias coisas no site recentemente, como, por exemplo, a questão dos calendários de defesa, o calendário de seminário, os grupos de estudo e os calendários de evento. E aí, eu trouxe porque a professora Yara queria expor esse ponto de vista, e como a professora Flávia Máximo encaminhou hoje, né, um requerimento nesse sentido, eu queria só que o colegiado formalizasse uma diretriz para a secretaria encaminhar para os professores. Se a partir de agora todos os eventos têm que passar primeiro pelo crivo do colegiado, e aí posterior eu posso fazer a divulgação junto ao site, o Alexandre em redes sociais, enfim. Aqui eu estou só passando o que já foi criado Eu recentemente. concordo com essa. Eu acho que o colegiado ele não tem que fazer análise de mérito, né? Nada sobre do evento, mas eu acho assim, enquanto uma coordenação ampliada, é mais do que justo que para utilizar, né, o nome do programa, ele passe pelo colegiado. Né? Eventualmente, dada às vezes a urgência, e pode ser que eu tenha que aprovar de referendo, mas eu acho legal. No caso da graduação, a gente sempre faz isso, né? Sempre passa pela Assembleia de Graduação, da graduação, então acho interessante também. Eu até havia, sobre a questão do uso da logo, eu até respondi o e-mail um pouquinho antes da reunião começar, dizendo que eu achava que não precisava dessa formalidade toda, mas já que a gente já vai passar aqui a aprovação do evento, né? E aí, então, aproveito então para passar a aprovação do evento da professora Flávia Máximo, eu encaminhei por e-mail para vocês. Então, aqui, deixa eu só concluir aqui, porque eu acho que o Anderson precisa disso também. Então, considerando que foi falado, a gente adota a sugestão da professora Yara, né? Sim. Uhum. Todo mundo de acordo com a sugestão da professora Yara? De acordo. Eu acho bom ter o registro disso para os próximos. E também, Anderson, aí passar a diretriz para todos os professores. Sim. Com relação ao evento da professora Flávia Máximo? De acordo também. De acordo também. Também, dei uma olhada lá. Uhum. Ok. Também. Tá. Agora, com relação ao segundo requerimento dela, ela encaminha o seguinte: caro Anderson, segue o requerimento de trancamento total de matrícula do meu orientando, pelos motivos expostos anexo. Peço por gentileza que o requerimento seja encaminhado com urgência para todos os membros do colegiado, para que seja apreciado antes do encerramento do semestre letivo. E aqui eu já trago assim o primeiro ponto complexo para a gente trabalhar. O semestre letivo, ele, assim, o período de aula era até 31/7, e os professores têm para lançar a nota até dia 14/8. Uhum. Anterior à reunião, eu tentei, vou até mostrar para vocês aqui, via sistema da UFOP, eu tentei efetuar o trancamento do discente e o sistema não me permite, porque, teoricamente, ele já cursou o semestre inteiro. E aí o colegiado tem que avaliar se vai conceder esse trancamento, né, excepcional, e caso conceda, tem que condicionar a eu conseguir implementar isso junto à PROP. Eu estava lendo o regimento, eu acho que nós temos um outro problema. Se eu entendi perfeitamente, o trancamento total, ele pode acontecer por 6 meses, não é isso? Isso. E se a gente tranca esse, como é que a gente conta o prazo? Tem esse detalhe também. Não aparece. aparece. Tem como trancar retroativo nesse sentido, tem? Eu entendo que não. Porque não senão a gente tranca e ele já se matricula no próximo? Porque se o prazo máximo é de 6 meses? Pessoal, se me permite, eu acho que o Anderson e a Natália também vão poder falar para a gente sobre isso. Porque eu acompanhei as reuniões de pedidos de trancamento que a gente teve durante o começo da pandemia, né, que foi bem caótico, assim. E aí o colegiado
instituiu algumas modificações. Tanto que teve aquela questão de facultativo, eu acompanhei todas essas reuniões, porque eu estava já com o Rainer, né, ajudando ele, também participei de algumas reuniões no lugar dele, e aí teve todas essas exceções, sabe, em relativo, pensando que a gente estava passando pela pandemia, e tanto que eu lembro do Maguinho falando que a gente deveria considerar de outra forma alguns artigos do regimento, e a gente tem isso em ata, né, eu não vou lembrar especificamente, mas porque foi fundamental, assim, repensar esses casos, né, sem levar em consideração ao que está expressamente escrito no regimento, porque a situação que a gente está vivendo, ela não foi prevista no nosso regimento, né. Natália. Eu vou falar uma coisa que eu sempre falo em quase todas as reuniões do colegiado ou de qualquer outra instância da UFOP, inclusive na pró-reitoria que eu trabalho. Eu fico muito em dúvida se é a gente que manda no sistema ou se é o sistema que manda na gente. Porque eu acho isso de não ter previsto, sabe, Anderson, de ser impossível de colocar, eu acho que isso a gente consegue resolver, sabe? Isso não é uma questão que entra na análise do pedido, não. E eu acho assim, no regimento, né, lá no artigo 28, fala: o trancamento total de matrícula será concedido pelo colegiado por apenas um semestre, para cada discente matriculado no PPGD, com base nos motivos comprovados. Então, o que eu acho, né, assim, a forma do pedido dele já está vindo escrito que ele estava fazendo acompanhamento, ele já está, né, em processo de acompanhamento de questões de saúde há mais tempo, e eu acho, assim, o pedido dele, inclusive com a anuência da professora, é o trancamento desse semestre, né, e eu acho que esse semestre, enquanto não chegar o dia 15/8, a gente ainda é esse semestre, né, então, eu já adianto meu voto, que eu sou favorável, né, pelo trancamento, e, eventualmente, que ele se matricule ou não semestre que vem, que ele peça outro trancamento ou não, já é outro exercício de futurologia que a gente estava fazendo igual no pedido passado, né, então eu acho, assim, que uma vez o colegiado autorizado, enviar para a PROP solicitar que faça isso feito, entendeu? Se eles vão entrar em contato com a NTI, como é que eles vão fazer para conceder isso, né? A gente consegue fazer as coisas retroativas, né? Então, não vejo perigo disso, não. E aí tem, né, e eu aproveito para falar, né, como o aluno Guilherme, ele faz parte do grupo de estudos que eu, né, faço parte também, eu sei, sabe, o tanto que ele tentou acompanhar, o tanto que ele tem tentado cumprir as atividades, mas realmente não foi, né, e não está sendo possível, como vários casos que a gente já, né, analisou e concedeu aqui anteriormente. Professora Natália, eu só fiz questão, assim, de expor a questão do sistema ali para mostrar que a limitação que a secretaria tem. Não que a gente não vai fazer. Anderson, eu sei. É só para ser o mais transparente possível. Mas eu falo assim, por exemplo, o final de semana passado foi a última data para trancamento da graduação, né? E a gente, lá na praça, por exemplo, a gente consegue fazer depois, sabe? Mas é justamente esses sistemas que às vezes eles são feitos tão fechados que o sistema é burro mesmo, gente. Ele vai cumprir o sim ou não, né? E a gente que fica passando nesses apertos mesmo. Ok. Mauri. Eu ia perguntar para a Natália qual que seria a interpretação dela de semestre, mas ela já respondeu. Então, eu vou aproveitar então para propor o seguinte, que nós acatemos o pedido para que haja o deferimento do requerimento, mas que fique muito expresso o seguinte: trancamento do semestre letivo 2021/1, nos termos do artigo tal, que fala que só pode trancar um semestre, com a recomendação de que quem tem contato com ele, a representação discente, diga a ele que ele está trancado no 2021/1. Porque senão, a segunda interpretação possível seria: você tem direito de trancar um semestre. Então, se eu tranquei hoje 4/8, eu tenho 6 meses para frente de trancamento, sabe? Então, esse é o ponto.
é que ele fique consciente, como Renata colocou, de que o trancamento do 2021/1, nos termos do artigo tal do regimento, e está trancando o 2021/1. E aí, Natália, como bem disse, o futuro ele verá. Só que a representação discente diga e deixe claro que não é 6 meses daqui para diante. Não é isso, professora Natália? Não, só para responder ao Amaury, eu acho assim, e é uma coisa que a gente já viu acontecendo aqui em outras vezes, né, em casos de situações que já tinham tido trancamentos sido concedidos, que na impossibilidade, né, principalmente questões de saúde, no outro semestre o aluno fazia aquelas tarefas especiais, né? Beleza. Ficava constando dessa forma e não fazia disciplina. A gente já votou isso aqui outras vezes. Então, assim, semestre não é 6 meses que está falando, né? Está falando em semestre. Então, eu também... Semestre letivo, né? Sim, no caso aqui é o 2020. Eu recebo aqui nessa nova composição um pedido desse, então por isso que eu estou com essa dúvida. Mas agora já entendi, já estou apto a votar favoravelmente. Quando a Flávia conversou comigo, e o que eu entendi também, pela conversa que eu tive com a Flávia, é que ele estava querendo o trancamento do semestre corrente, justamente porque senão ele não ia conseguir, ele ia acabar sendo reprovado nas disciplinas, enfim, ele não quer justamente isso, quer trancar para as disciplinas, para ele não ser reprovado. Beleza, estou de acordo. Só para me fazer entender, porque talvez eu não tenha sido entendida. A minha dúvida, ela não se justifica em qualquer pretensão de negativa do pedido. Eu realmente gostaria de entender a regra para que a gente tenha, de novo, esse parâmetro para análise de pedidos próximos, similares. Eu estou perfeitamente de acordo com o pedido do aluno. Eu só gostaria de entender, e agora já entendi, se tratava de trancamento atual desse semestre ou do próximo. Aproveitando o ensejo, uma dúvida que me surgiu também nesse ponto é a respeito da eventual antecedência. Se o aluno, seja por qual motivação for, ou inclusive por motivação de saúde, prevê o trancamento do próximo, ele tem prazo para fazer isso? Porque o prazo que o regimento prevê é de trancamento de disciplina, né? Não há previsão de prazo para trancamento total. Ele pode fazer a qualquer... pós-graduação, não. Para prazo, para trancar. Para graduação tem, né? Para pós-graduação, não. É só aquela questão do trancamento de disciplina, né? Do primeiro terço. Para o trancamento do semestre não tem prazo. Então, pode ser antes de começar ou ao longo, como está acontecendo, né? Eu acho que não tem como trancar se você não está matriculado, né? Na pois disciplina. esse é um ponto, não dá para matricular. Que... Então, teria que, ou seja, eu não posso deixar de matricular e pedir trancamento? Eu acho que não pode deixar de matricular. Você tem que matricular, nem que seja, né, naquelas atividades especiais que essas têm que ser justificadas, né? Porque a matrícula comprova o vínculo que você está pedindo desfazimento, né, digamos. Tá. Estou de acordo com o pedido. Ok. Ana Laura, você tinha levantado a mão? A Natália já falou. Ok. Então, está aprovado o requerimento por unanimidade, ok? Sim. E aí, na ata, Anderson, vamos fazer constar expressamente que é o 2021.1, etc e tal, tá? Para não deixar dúvida com relação a isso. Claro, Alexandre. Agora, a gente ainda tem mais 2 requerimentos distintos. Eu vou passar para o da Cris e o próximo, Ana Laura, eu vou deixar você fazer relatoria, porque já estourou meu prazo 20 minutos atrás para estar aqui na reunião. A Cristiane, ela solicita pedido de prorrogação para a conclusão do curso e para apresentação do seminário de qualificação. E aí ela tem o pedido, né? E junto com o pedido ela traz uma série de documentos que, caso algum membro queira, eu posso encaminhar por e-mail para não expor aqui publicamente. A Cristiane está presente. Tá aqui. Sim, isso, então. Sim. Uhum. Se você quiser falar, Cristiane, defender aí seu pedido. Boa noite a todos. Vou tentar falar aqui brevemente, ligar a câmera. Só ter um pouco cuidado aqui que eu tô amamentando, acho que essa é a maior prova. Bom, eu sou aluna
do programa Ingresso em 2020, e além de todas as dificuldades narradas referente à pandemia, eu tive uma maravilhosa surpresa de engravidar durante a pós-graduação e a própria pandemia. Como todos sabem, causa um grande abalo para a gente, porque a pandemia por si só já é um momento muito difícil. E peço desculpa a minha emoção. Eu sou defensora pública aqui do estado de Minas, sou natural do Piauí, de Teresina, eu sempre gosto de me identificar com a minha naturalidade. E eu faço o curso de pós-graduação, eu não consegui a licença para estudo, né, em conversas informais, vocês devem saber disso, vocês são servidores públicos, antes de se fazer qualquer pedido, se sonda antes, né, para se evitar negativas. Então, eu ingressei no programa trabalhando com a pandemia, antes da pandemia eu consegui direito de comparecer à cidade de Ouro Preto para assistir às aulas, né, nos dias, sem que isso incorresse em violação funcional. Mas com a pandemia, como o trabalho ficou de home office, eu consegui assistir às aulas e trabalhar. Mas eu tive um declínio muito grande de desempenho, o que pode ser observado pelas minhas notas e frequência. E pensei diversas vezes realmente em desistir, né? Nem pedir suspensão, nem pedir prorrogação, nada. A minha vontade, compartilhada com os colegas, era de desistir do programa. Bom, conversando com a minha orientadora, a professora Tatiana, né? E lendo o regimento, eu vi que existe uma possibilidade de prorrogação, né? O mestrado é para ser em 24 meses. Inclusive, no regimento anterior de 2000, salvo engano, 2017, depois ele foi até o de 2018, ele falava em 36 meses, né? Em casos excepcionais, sem narrar os detalhes. Então, eu juntei a minha licença gestante, eu não faço, no momento, nenhum acompanhamento de saúde, mas estou em gozo de licença gestante. Gostaria de pedir ao colegiado essa possibilidade de prorrogação e, por consequência, eu não apresentei o meu seminário de qualificação. E aí, no pedido, no caso, são 2 pedidos, né? De prorrogação para 36 meses e para que eu possa participar do seminário de qualificação no próximo ano, junto com os discentes, com os alunos que ingressaram agora em 2021. Deixo todos à vontade e peço desculpa por ter me emocionado. Obrigada. Obrigado, Cristiano. Na verdade, eu não tenho que pedir desculpa, não. Eu só queria chamar a atenção que existe uma portaria da CAPES, a portaria 55 de 2020, que ela vai justamente falar sobre a possibilidade de prorrogação, inclusive das bolsas, e de que que essa exclusão da variável de tempo de titulação e indicadores relativos à avaliação dos programas no quadriênio 2017-2020, etc, etc. Então, a gente tem aí até isso foi bastante debatido com a pró-reitora essas 2 semanas aí que a gente teve várias reuniões. O nosso limite realmente é 36 meses. O regimento interno, eu não sei porque a versão atual não diz, acho que por não necessidade mesmo, né? A gente não pode ter alunos com mais de 36 meses, porque aí realmente isso é um problema. Na verdade, professor Alexandre, a própria resolução da própria 8039, anterior era 7320, ela foi substituída, né? Ela fala que a partir de 36 meses o discente é desligado. Não tem o que o colegiado, o que o programa fazer, entendeu? Claro, o discente pode recorrer ao antigo CEP, agora o COMPEP, Conselho Superior de Pós-Graduação. Mas, enquanto colegiado, o nosso limite é 36.
Sim, deixa eu só ver pela ordem aqui. Cristiane, você havia levantado novamente ou você não tinha baixado a mão? Só para eu saber aqui. Meu erro, eu não tinha tranquilo, baixado. sem problema. A Mauri. É só para dizer que eu acho que os pedidos fundados em maternidade devem ser deferidos de ofício, sem muita conversa. Pois é. Também acho que não Dá cabe a bom. gente... A CAPES, inclusive, tem evoluído bastante nesse sentido, né? Ainda bem, a Flaviane é uma pessoa que fala isso muito lá no Colégio de Humanidades para esse tipo de questão ser revista. Inclusive por uma questão pessoal. Eu acho que a gente não tem muito a discutir. Estando a defesa dentro do prazo... Favorável também. Dentro do prazo de 36 meses, por mim, ok. Favorável, claramente. Aprovado o requerimento e bons trabalhos aí, vários, né, Cristiane? Todos esses ao mesmo tempo aí, espero que você dê conta de todos satisfatoriamente. Mas principalmente da maternidade, que eu acho que é o mais importante, que o resto a gente resolve. O mais difícil deles. Ok, então, pessoal, resolvido estes, que são mais fáceis, né, de resolver. Agora, Diga, Anderson, Alexandre, ainda tem mais um ainda? Tem o requerimento dos discentes, né, que a Ana Laura vai trazer, Beleza. a respeito do pedido da turma 4. Após esse requerimento, ainda tem o regimento do programa, para ser Beleza. avaliado pelos Aí, membros, e a questão da discente Daniela Velar, Alexandre. Agora eu vou sim, pedir licença a vocês, que eu tenho que me retirar, gente. Eu já passei da hora já, tá bom? ok. Obrigado a todos. Obrigado, Anderson. Abraço, até mais, tudo de bom, gente. Precisando, eu tô no WhatsApp, mas eu tô em outra reunião. Tchau. Ok. Então, Ana Laura, você quer relatar então os demais requerimentos discentes aí? Isso. A representação discente trouxe o pedido de novo, né? Reiterando o pedido que a gente tinha trago, o colegiado não se sentiu na situação, né? Na época, com a autoridade de julgar, a gente, na última reunião, conferi com vocês falaram que, né, agora em agosto a gente já poderia trazer novamente. Que é o pedido para o aumento do nosso prazo, para os 3 meses a mais para a nossa finalização do mestrado, né, para apresentação da dissertação, né, para defesa. E aí a gente colocou lá de novo o mesmo pedido, né, que é os 3 meses que estava sendo dado, né, de início, e aí agora o Anderson saiu, mas depois a gente pode confirmar com ele. A gente tinha visto que era março, só que agora, quando a gente vai instituir as bolsas, se eu não me engano, o nosso prazo seria dia 25 de fevereiro. Então, não seria março. Né? Acho que na última reunião a gente falou março, mas agora eu coloquei março a gente deixou março no requerimento. Mas, se eu não me engano, é 25 de fevereiro. Então, seria fevereiro, março, abril, aí maio. Os 3 meses. Tá, qual que é o prazo? Mas de qualquer forma está dentro do prazo de 36 meses? Porque meu limite é esse, minha questão é essa. Não, sim, o nosso 24 meses nosso seria fevereiro. Ok. Né? O caso da Daniela é um pouco mais complicado. Não me recordo. Não é o do Daniele, não. Não, sim, não, é o que eu tô pensando no da Daniela. Da minha turma, a da turma 4. Né? A turma que vai apresentar o seminário de qualificação agora em setembro. É essa turma. Que é a turma que ingressou em 2020. Nossas aulas começaram em agosto, aí a gente pediu a qualificação, a nossa qualificação, então agora vai ser em setembro, a gente pediu a extensão dos 3 meses. Ok, Renata, o que você ia falar? Não, eu ia perguntar, já que a gente já analisou e negou? Negou ou não? Não, a gente não negou, a gente não avaliou. Falou que a gente colocou os dois juntos, a gente pediu a extensão do prazo da qualificação, né, que seria em julho, e fizemos os dois pedidos, da qualificação e da defesa. E aí o colegiado preferiu julgar o da qualificação e o da defesa em outro momento. E aí na última reunião eu, né, trouxe à tona, perguntei qual que seria, se a gente já estaria próximo do momento, se agora seria um momento oportuno, e aí com a afirmativa a gente trouxe de novo para ser avaliado. Aí eu sou favorável, sabe? Porque, né, a qualificação já é mês que vem e a nossa situação, né, tá do jeito que estava para pior, né? Então, eu sou favorável.
Só uma dúvida, Ana Laura. Então ficaria para quando o período de defesas? Mauri, aí é isso que eu tô falando, acho que teria que confirmar com o Anderson quando que daria nossos 24 meses, né? A gente pediu os 3 meses porque foi o prazo que o Não, isso aí colegiado não tem problema. Isso, beleza, tá joia. falou que era Porque minha preocupação confortável com férias, sabe, Ana Laura? Para a gente não ter a coincidência com as férias dos professores. dos Nós professores. estamos com as férias todas erradas, todas assim, desencontradas. E vocês já sabem quando que tem férias, Mauri? Não, o problema é que você sabe, Natália, quando é que vai sair o calendário 2022? Não, ainda não, mas a previsão é para começar aqui no calendário de 2021, né? Saiu, inclusive, voltando às aulas do 21/2 na semana do carnaval, né? A possibilidade de previsão. Aí, e como agora não É existe. março, né? É a primeira Oi? semana de março? Que é a primeira semana de março? Não, é fevereiro. Não, fevereiro? Tá. Carnaval, acho que é Eu 25. olho aqui. Seria na semana do dia 22, que seria o 21/2, né? Começando. Então, eu acho que não teria problema, não. Se a gente for pensar assim, que os 24 meses já está incluído a defesa, né? Então, fevereiro, março, abril, maio. Então, as defesas teriam que ser em maio. Nós não vamos estar em férias em maio. Não vamos estar em férias, não. Beleza. Tá São joia. quantos? Tá 21 de fevereiro a previsão do calendário. Só que aí você viu que é na semana do carnaval? O carnaval é na sexta, 25. Entendeu? O carnaval é na sexta. Tá. Vi aqui. Porque o Cune votou semana passada, né? Assim, para quem ainda não viu, sexta-feira o Cune votou proibindo o carnaval em qualquer dependência da universidade, né? Nas repúblicas, na Praça da UFOP, no Centro de Artes e Convenções, e aí começou essa discussão do calendário, né? Mas como agora ele vai ser votado nesses outros conselhos, já teve essa sugestão, sabe? Mas que mesmo que não tenha carnaval aqui, que as aulas comecem dia 28, né? Normalmente o semestre da graduação tem quantas semanas? 15? De 15 a 18. Então, tô de acordo, seria... então não vai ser maio, não vai ter problema, não? Tô de acordo. Nem junho, né? Maio, junho, qualquer um delas. Isso que eu ia falar, seria maio, junho. Eu só ia perguntar isso mesmo. O prazo de 3 meses está sendo solicitado, na hora, para depósito, ou seja, a defesa ainda fica para depois ou já é incluído? O depósito, teoricamente, o depósito ele é anterior, né? Sim. Já é o prazo para a defesa mesmo. Já, incluindo defesa, né? É só isso que eu queria esclarecer. Para finalizar. Para finalizar, para a banca. Vai prorrogar, sei lá, até 25 para calcular aqui, fevereiro, março, abril, 25 de maio. Até 25 de maio, todas as defesas acontecem. Isso. Entendi. Ai, gente, vamos por maio inteiro, pelo amor de Deus. Não, eu tô querendo. É só um exercício. Que seja, mas eu acho que é importante, então, assim, até 30 de maio. Maio, acho que a pergunta é tira dia de maio, não, gente. Não, a pergunta é simplesmente, o dia derradeiro inclui já defesas terminadas, só isso. Ok. Deixa eu até ver aqui que dia que dá. 31 de maio é uma terça, então beleza, não cai nem sábado. É bem provável que o nosso período da pós, né, do mestrado, o 22.1, ele seja regular, né, junto com... Não, a gente vai seguir os mesmos calendários da graduação, né? Então, muito provavelmente, a gente vai estar em aula tranquilo. É isso que eu lembrei aqui agora do calendário. Ok, então, todo mundo está de acordo, né? Muito bem. Então, o mês de maio fica para as defesas. 31 de maio, né? Então, até 31 de maio, todas as defesas têm que acontecer. Ok. E aí, aproveitando, então, eu trago, né, com essa questão, a possibilidade de se o colegiado se vê na impossibilidade de avaliar também já o pedido de extensão das bolsas pelos 3 meses. Os bolsistas da minha turma, a gente teve liberado somente 9 meses de bolsas, né, nessa última liberação. A gente teve 9 ou 8, se eu não estou enganada. O Anderson vai saber falar para a gente certinho. E aí, na época que a gente foi pedir, a gente tentou, né, olhar isso com o Anderson, de pedir os 12 meses. Mas ele falou que não tinha como e que teria sido depois que avaliasse as defesas, né, se estendesse o prazo de defesa, aí a gente poderia pedir para o colegiado e o colegiado
falando ou não, a gente pediria para o Anderson olhar com a própria pra gente. Já acho a competência da comissão de bolsa, né? Então eu já tinha Comissão de aberto aqui. bolsas. É isso, só para esclarecer mesmo. Aí eu saio aqui e saio Pronto, Natália falou que eu ia falar. Eu já tirei Ok. minha mãozinha daqui. Então, Ok. mas o requerimento então para a comissão de bolsas, que significa eu e a maioria. Enfim, mais alguém. Gente, eu Mas aí, fico tão ela feliz recebe quando eu também, vejo que eu não tô em uma boa. comissão. Nossa Senhora. Não sei Vou nem o falar que tá daqui acontecendo. também. Você tá na comissão de seleção, esqueceu de Não, ter mas eu presidido. fico quando eu não tô em uma comissão, Ah, porque eu fico entendi. feliz. Ah, bom. Aí, Ok, então, pessoal. só para concluir, então, os bolsistas já podem fazer esse requerimento para a comissão de bolsas, né? Desde já. Uhum. Ok. Eu vou tentar, assim que eu receber, marcar uma outra reunião para isso. Ok. Ana Laura, você tem outra ainda dos discentes? Então, eu vi que agora que tem uma questão da Daniele, né? Sim. Que é mais aí, o esclarecimento já da... Esse caso já é bem... Ele já vem sido tratado, né, pelo colegiado. E aí agora eu acho que é a resolução dele pela Yara, que ficou pendente. Antes da gente falar da Daniela, eu só queria, na verdade, ouvir até o colegiado por uma questão que me foi levantada. É mais uma consulta. Quer dizer, se vocês acharem que é agora, se eu deixo para o fim da reunião. Para não atropelar aí os... É sobre o seminário de qualificação de pesquisa. Mas eu posso deixar para o fim também, para não atropelar melhor, né? Eu tenho algumas dúvidas também de alunos para trazer. Vamos seguir a pauta, vamos. Pode ser, é só porque esse caso da Daniela eu acho que vai nos ocupar um pouquinho aqui. Não, a dúvida é só em relação à eventual solicitação de ou adiamento, provavelmente adiamento, também por questão de saúde. E como tem previsto, a data está próxima, e o caso da aluna especificamente, ela não tinha documentação para trazer, sabe? Então é só para eu saber, assim, formula e eventualmente a coordenação analisa, ou não tem jeito mais. É só... Vai ter que vir aqui para o colegiado mesmo. E como a gente já fez um adiamento... Eu tô te ouvindo, será que é a minha internet que ele chama? Não, vocês estão me ouvindo? Eu acho que é a sua. Agora, A gente já fez um adiamento e eu lembro, consta aí quando a gente fez esse adiamento, dizendo, olha, a gente vai adiar, mas não vai... E ponto, assim, que a gente não vai adiar, mexer mais nesse negócio. Né? Enfim, mas... De repente... a questão Posso dar uma sugestão? Porque eu acho assim, a turma são 20 alunos, né? E a gente já deferiu 2 hoje para adiar em uma semana. Não compensa colocar mais uma semana para todo mundo? Não sei se seria o caso. Não. Assim, se for pelo que eu estou trazendo, se mantiver a sua sugestão, é uma coisa. Mas não, a questão é mais melindrosa, assim, é uma questão similar à do Guilherme. Uhum. E com previsão de trancamento total, mas para o próximo, sabe, semestre, não para esse. E, enfim, aí integraria a qualificação nesse ponto. Sabe, não é só, eu vou dar conta, mas preciso de um tempinho. Entendi. Não vai dar conta. Porque eu já ia ampliar o que a gente já decidiu hoje, né? Sim, não, mas não é o caso. Aí eu mesma recomendei, falei, se você não tem documentação, como é que vai ficar vazio esse pedido, né? E aí, mas é só para saber se, assim, eu vou orientar que faça, né, Alexandre? Porque também peticionar, pode peticionar. Aí a gente vê aqui. Tá bom, pronto, era só isso, obrigada. Ok, pessoal, tranquilo. A gente está nesse período todo excepcional e vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês o e-mail original da Daniele. Lembrando que ela já teve mais de um adiamento, mais de um pedido de recalendarização. E aí agora ela apresenta esse em que com recomendação, na verdade a recomendação da Yara foi no sentido de que a Daniela apresentasse isso ao colegiado. Haja vista que estou intempestivo em razão de inúmeras dificuldades que se agravaram no período acadêmico, conforme os documentos que ela já apresentou, inclusive em outros pedidos anteriores. De qualquer forma, eu quero concluir o curso, apesar de todas as dificuldades, consegui avançar, elaborando um projeto viável e concluindo o estágio de docência no último semestre.
apresenta aqui uma proposta de cronograma. Aí ela pede o seguinte, né, a proposta dela. Entrega do projeto final revisado e relatório de estágio de docência é 4 de setembro, entrega do texto final do seminário de qualificação para a orientadora até 18 de outubro, depósito do texto do seminário de qualificação 19 de novembro, seminário de qualificação a partir de 29 de novembro, prazo final de defesa, aí ela coloca uma sugestão de junho de 2022. Aí é que o negócio complica. Tá certo? Assim, fora a questão, os prazos de seminário totalmente fora aí, mas, para mim, o que pega mais é a questão da sugestão que ela faz, porque o prazo dela é até o fim de fevereiro. A hora que a Ana Laura falou aquela questão lá de fevereiro, eu lembrei, foi do caso da na hora, eu lembrei do caso da Daniela. Para que ela defenda em 36 meses. Tá certo? E esse que é o problema. Fica à vontade, Cristiane. Esse que é o problema. Porque aqui nós já estamos falando de alguém que já está fora do prazo. Assim, já está muito fora do prazo. O prazo dela hoje, que ela tem, para que ela defenda em 36 meses, é fevereiro. E até X dias de fevereiro. O Anderson sabe exatamente o dia ali exato, né, de fevereiro, que é um mês curto, inclusive. Então, de qualquer forma, enfim. E a Yara, ela trouxe também algumas informações, tá? Tá aqui. E o que ela chama atenção no e-mail é que houve um descumprimento de prazos anteriormente fixados, que a Daniela apresentou para o colegiado, a gente aprovou esse calendário, esses novos calendários, e ela não cumpriu. E aí a Yara chama a atenção de que entende a necessidade que o órgão tome ciência da situação, em especial dos motivos que ela alegou perante a orientadora, para que os ditos prazos não fossem cumpridos e possa estabelecer novos prazos, cumprimento das atividades. De minha parte, mantenho compromisso com a orientação, que vem tentando e incentivando conforme o conjunto de e-mails anexos. Contudo, cumpro ressaltar que a proposta de cronograma apresentada deve ser avaliada na perspectiva, e aí a Yara traz também, inclusive, a questão da licença, a licença maternidade, que ela deve pedir em dezembro. Então, a gente também tem que considerar o seguinte, assim, fora o requerimento da Daniele, mesmo a Yara, mesmo ela defendendo em fevereiro, a gente precisa de um co-orientador, vai ter que ser nomeado um co-orientador para a Daniele, porque a Yara não vai estar presente nessa banca dela, ainda que essa banca dela aconteça em fevereiro. Assim. Eu sei que a Daniele já vem fazendo contato com o Roberto, e eu sei disso porque o Roberto me falou, para pedir para ele ser o co-orientador. O Roberto deve ainda dar uma resposta sobre isso. Então, assim, a gente tem dois problemas aí. Aliás, 3, né? Que a Yara também acrescenta que o projeto dela ainda não está pronto. O projeto dela ainda não está pronto. Assim, eu tenho muita preocupação, assim, preocupação para dizer o mínimo com relação a esse caso, né? A gente tem que definir se a gente defere os calendários, definir os calendários de seminário e tal, definir se a gente defere, na verdade, eu já estou dizendo, meu voto é contra, porque, aliás, nem meu voto é contra, né? Se ela não defender no final de fevereiro, é o que o Anderson falou, ela vai ser desligada da UFOP, e aí, só, sei lá, o Conselho, ou eventualmente o CUNE, nem acho que seria o caso, que eles poderiam desfazer isso. E a questão da coorientação, que ela vai precisar urgentemente definir isso. Mas vamos lá, a Mauri. O prazo não é nosso de 36 meses, então nós não podemos trabalhar fora desse prazo de 36 meses. Primeiro. Segundo, o prazo é dezembro, porque a orientadora dela estará em licença. Não tem sentido você ter uma defesa sem ser orientador, sem ser orientadora. Terceiro, tem havido reiterado descumprimento. A minha sugestão é que nós façamos o indeferimento do requerimento e que a representação discente, se entender razoável, tente montar com a aluna um outro cronograma contemplando dezembro de 2021 como prazo de defesa.
E aí ela poderia, se for o caso, Nem é tentar fazer dezembro, Maurício. um novo cronograma, colocando prazo final dezembro de 2021. Se não for dezembro de 2021, eu não vejo como. Nem é dezembro, a própria área, eu acho que adverte ali que no final de novembro, já no e-mail Acho que de é área, novembro, eu não. li isso, que no final Então, de novembro já é bem possível. E se não tem projeto até hoje, gente? Natália. E é assim, se a gente contando de trás para frente, se fevereiro é para defesa, janeiro é o depósito, ela tinha que qualificar pelo menos até dezembro, né? Eu acho da questão da coorientação nessa altura do campeonato, né? Pouco vai fazer, mas ainda tem uma coisa que ficou faltando. Obrigatoriamente, ela teria que fazer estágio de docência esse semestre também. O semestre que vai começar em setembro na graduação. 2022. Né? Tem esse detalhe. 2021, Dani. Eu acho que a gente podia, assim, a minha sugestão é devolver o requerimento para ela, sabe? Colocando o prazo final para a defesa em fevereiro, o prazo da universidade, da CAPES e do mundo em fevereiro, para ela reapresentar esse cronograma para que a gente possa analisar, entendeu? Porque esse pedido dela é impossível, não tem como a gente analisar essa proposta agora. A minha sugestão é essa, sabe? De comunicar o prazo de 30 que o colegiado entende pelo cumprimento, assim, né, do prazo, e pelo que a gente vê nas trocas de e-mail, né, nenhum cronograma, que até a gente do colegiado já fez cronograma, foi cumprido, né, então eu acho que eu faria nesse sentido, sabe, tipo, suspenderia essa decisão e colocaria, assim, e colocar uma semana, entendeu, para ela apresentar sob pena de indeferimento mesmo, e um novo cronograma com todas as atividades finalizadas e defesas até fevereiro. Assim, é a possibilidade que eu vejo de chance para ela. Mauri. Eu voto pelo indeferimento do pedido, com sugestão para a representação discente tentar com ela um novo cronograma, mas eu vou insistir no prazo de defesa em novembro de 2021, em razão da licença maternidade da orientadora. A não ser que a orientadora expressamente, que não foi o caso aqui, ao contrário, diga que estará disponível para participar da banca em seu período de licença maternidade, o que é um despropósito. Não, mas ela falou de orientador, não falou, não? Não, falou não. Não vi, não. Não, só Alexandre que trouxe. Eu penso como a Mas Mauri. tem um outro e-mail, gente. A Yara falou que mandou um outro e-mail falando. Mas eu acho, eu tô com a Mauri também, porque ainda igual a Natália falou, com orientação numa altura dessa, assim, e aí para depois a coorientação ser a presidência, eu não sei, eu acho que a gente podia... E se fosse assim, um atraso eventual, né, aconteceu no percurso, etc., mas é um atraso que está sendo reiterado e que já está trabalhando com o limite total aí dos 36. Então, assim, eu acho também que novembro de defesa seria o ideal. A Yara coloca aqui que não vai presidir, fora, obviamente, não é licença maternidade. E aí eu nem sei se o colégio pode indicar então, outra. Eu achei que a coorientação seria nesse sentido, entendeu? Na verdade, o que me parece é isso, a coorientação seria apenas para efeito pegar de esse finalmente. presidir a banca de defesa, assim. Mas isso também não precisaria ser coorientação, estou errada? Não precisa. Porque no regimento não prevê substituição? Tem um artigo... Não, de orientador não. Só o coorientador que substitui o orientador. Minha sugestão, então, é que ela refaça e que, se não for colocar como novembro de 2021 a defesa, que ela traga a anuência do coorientador. Então, nós vamos, mais uma vez aqui, exercício de futurologia, como a Natália mais cedo. O artigo 34 do regimento fala, estando o orientador impossibilitado de participar da banca, o colegiado designará um substituto. Não fala de coorientação.
Mas no caso de licença maternidade, tem que colocar um coorientador para os orientandos. Vai ser colocado em qualquer, tanto para quem está para defender, quanto para quem entrou esse ano, tem o coorientador. Aí eu não sei se é no regimento ou se é na norma da Não, UFOP. regimento não. É. Tem outra norma. Ou quando fala especificamente da licença maternidade. Mas aí, como se por acaso a gente adota o pensamento do Mauri de que nós não vamos considerar, não vamos disponibilizar o período da licença da Yara para a aluna, nós nem precisamos trabalhar com essa hipótese. Né? Estou levantando, se a gente anular de novembro para lá, então não tem que trabalhar com isso, basta na eventualidade, né, da Yara entrar de licença antes, que aí é algo não previsível, aí há o substituto. Então, eu estou até refazendo aqui, Renata, como disse anteriormente, de duas uma, minha última fala, de duas uma, ou ela se adequa a novembro, ou, se quiser fevereiro, tem que trazer a anuência de um coorientador. A minha sugestão porque eu acho assim, a gente não pode pegar a justificativa da licença da Yara hora nenhuma para analisar esses prazos aqui. Né? Eu acho que o prazo que ela tem que cumprir são os 36 meses, que já, né, dentro dessa proposta dela não dá. Eu acho que a questão é porque não tem nem o seminário feito. Né, não tem o seminário e não Mas tem... você falou que não tem projeto, Natália. Não tem projeto. Não. Aí que eu tô... Aí por isso que eu dei essa sugestão, porque aí em novembro seria a defesa final, Mauri? Ou seria... Sabe? Porque eu acho assim... Vamos trabalhar no prazo de 36 meses, vamos deixar até fevereiro. Porque se a gente coloca novembro, ela não tem nem como mesmo, porque assim... teria como cumprir nem o estágio da ciência. Contar com a presença de Yara, ela apresente um cronograma viável até novembro. Se não, que ela traga a anuência do coorientador para fevereiro. Ok. E da orientadora também, né? Não, claro. Mas pelo que o Roberto falou na reunião ontem, Alexandre, não foi segunda, nem lembro que dia mais, segunda, eu tinha entendido que ele já tinha acertado com a Daniela a orientação. Eu acho que não. Enfim, e ele falou assim, eu só tô, assim, se o colegiado concordar, e eu tinha entendido assim, por isso que na minha cabeça já estava tranquilo a questão da coorientação, sabe? Mas eu acho assim, ela tem que provar como que ela cumpre até fevereiro. Sim. Não tem, independente de quem que vai estar com ela. Sim. Mas eu acho essa questão do Amaury interessante, que ela apresente nesse mesmo prazo do cronograma defensável até fevereiro, a anuência da orientadora e do coorientador. Sim. E a representação discente? Diz o quê? Vamos lá, Ana Laura. Gente, eu não sou orientadora, então eu acho que eu tenho bem ouvido que as sugestões de você, porque é muito complicado, né, para orientadora também, ainda mais a Yara que, né, já tá tentando há um tempo trazer o caso da Daniele. Eu queria só, acho que vocês puderem relatar direitinho quais são as sugestões, e aí a gente passa para ela, para entregar na próxima semana, seria isso? É isso mesmo? Eu acho que eu estou deferindo as duas sugestões da Mauri, então, nesse sentido, junto com as sugestões aí que a Natália colocou. Que até semana que vem a aluna apresente ao colegiado duas propostas de calendário, ou da defesa dela até novembro, um calendário que preveja ela cumprir tudo que ela precisa cumprir, inclusive com a defesa até novembro, tendo a Yara como presidente da banca, ou que ela apresente um calendário com anuência da orientadora e do co-orientador, de um calendário com a defesa dela até fevereiro. Tá, então aí já subentendendo que caso seja com a anuência do coorientador, ela não precisaria submeter para o colegiado esse pedido anterior, né? Porque ela vai ter que mandar... não, uma das duas coisas. Mas de qualquer forma a gente precisa ter isso porque, né? Ana Laura. Não, eu acho que tem que ressaltar também que até fevereiro é defesa em todas as atividades do mestrado cumprido. Sim. Estágio da docência, estágio docência, seminário. Ana Laura, veja com Anderson a data exata de fevereiro,
porque ele tem essa data dos 36 Eu meses. acho que eu tenho essa data por Vai aqui também. que é 2 de fevereiro. Não, eu tenho essa data aqui Acho que não, também. acho que Eu eu lembro acho do Anderson que comentando comigo que acho que é final, assim, é, mas é não um sei se é o pouquinho antes último da minha dia, turma. não. Não, é tipo assim, é 2016. É tipo É. assim, uma semana antes da minha turma, sabe? Porque eu vi com o Rainer essa data do Daniel. É dia 16 de fevereiro, é uma coisa assim, mas E eu vou aí confirmar com tem ele. férias, viu? Confere A gente direitinho. não, porque aí tem férias de professor, né? O semestre termina 18 de janeiro? Tem isso também. Pois é. Não tem jeito. O Tem nosso não, semestre termina, o semestre da graduação termina 18 de janeiro, né? O nosso termina em dezembro. Não, tudo Não, bem, mas eu falo tem com a as férias dos graduação, porque professores da depois entra de graduação. férias, é. Entendi. E aí Enfim. as aulas, os professores vão estar de férias de 18 de janeiro É até. 14 de janeiro que termina o 14. semestre. É. Tá. É porque. Não, então nem é. 8 é o 17. final das aulas, 8 é o final das aulas e 14 já é o final dos specials. Então, de 14 do E a 1 gente volta depois do carnaval, não é isso? até 21. 28. Ou seja, Ah, teria que tá, chamar O prazo o dela é professor 18, interno, vai vai ter que 14 de participar dessa janeiro. banca estando de férias. Estando de Pois férias. é, não pode, né? Pode, se a pessoa quiser, né? Sim. Eu não vou ser essa pessoa. Eu já não vou ter férias, eu já não tenho férias. Já. Nem sei se o ato administrativo do presidente da banca em férias. Bom, mas ninguém vai questionar, né? Tá, então, então a sugestão é que ela envie de novo esse calendário, sendo novembro com a Yara ou até fevereiro, confirmando a data com o Anderson, Uhum. já Fevereiro com não, orientação. janeiro. Tá. E aí, caso seja com a orientação, ela já envia o requerimento do pedido da orientação e já com a anuência dele sobre o calendário. Sim. Ok. Ana Laura, 14 de janeiro, nós estamos de férias. Sim, eu coloquei aqui 14 de janeiro a 21 de fevereiro. O quê? As A férias. gente tá de férias. Isso. A Aí, anuência. se ela for fazer, aproveitar todo o prazo de 36 meses, além disso, ela vai ter que ter a anuência dos membros Da da banca banca. que vão Ok. abrir mão das férias. É Ok. muito si aí. Tá. Ok, pessoal, então Obrigada, essa gente. treta tá resolvida. Eu sei que a gente está com adiantar da hora, mas eu só queria saber, vocês chegaram a dar uma olhada na minha proposta de revisão do regimento? Eu olhei. Não. Alexandre, eu queria até Não perguntar o tive tempo. seguinte, aproveitar, eu dei uma olhadinha na ata também, na última ata, nossa, e aí fala revisão do regimento interno. O professor, ele sugeriu algumas mudanças e a formação de uma banca para pensar no próximo edital, mas aí não falou da comissão para rever o regimento. E aí eu até pensei nisso, foi na última reunião, não foi? Não foi. Eu não tive tempo de chamar a comissão para a gente poder deliberar Isso, e aí eu sobre ia isso. perguntar, porque Foi não veio muito em na ata, cima aí eu falei, será e que eu. mudou de ideia de lá Não, para é que eu cá? não tive tempo mesmo e eu não queria marcar de última hora para Não, atormentar todo mundo. ótimo. Eu quis trazer aqui direto para o colegiado. Eu acho que a gente pode aprovar essas mudanças do regimento fora da Assembleia. Se vocês quiserem ter mais tempo, e a gente depois marca só para avaliar. Não foram grandes mudanças, não. São algumas atualizações de acordo com a nova CEP, e eu acho que alguns esclarecimentos, algumas coisas que eu acho que ficavam meio nebulosas ali, algumas tretas que o Anderson enfrenta, e que aí ele fez algumas sugestões para deixar algumas coisas mais claras. Eu acho que a gente pode eu retirar isso de pauta e vocês olharem com mais calma e verem também outras sugestões. É isso que eu ia perguntar, tem um prazo, a gente precisa fazer isso, Não, essa assim, adequação? a Cedo? PROP o tempo todo puxa a nossa orelha pelo fato do nosso regimento não estar atualizado. Por exemplo, uma questão é a questão lá dos créditos. Os créditos, aham. Então, assim, eles já têm chamado a atenção da gente o tempo todo por causa disso. Então, assim, o mais rápido que a gente puder aprovar isso para mandar para como é que chama o trem? Para o conselho. Não. Conselho de qualquer coisa, eu esqueci como é que chama a sigla. Seria o melhor, né? E aí, então, a comissão para rever esse regimento, ela ainda continua? Ou não, a gente Assim, vai fazer tudo acho que, aqui na verdade, a no comissão colegiado pode mesmo? ser todos nós mesmos, gente. Assim, vamos Tá. desburocratizar. Todos nós aqui olharmos e... Bom, eu já fiz, né, as sugestões, eu e o Anderson. Então, eu queria, na verdade, colocar para todos verem aí as sugestões que eu fiz.
eu e Anderson, e ver com o que concorda, e também outras coisas que eventualmente queiram mudar. porque era uma dúvida, porque aí ficou essa discordância lá na ata. Aí já até ficou Mas registrado. assim, foi uma sugestão de fazer essa comissão, mas realmente Aí não vai fazer teve... aqui, então. não E aí, teve como que a gente tempo. faz essas sugestões? Porque a apresentação tem algumas sugestões. Algumas sim. Eu acho que A gente vai fazendo no texto, Hã? lá no Podia Docs. compartilhar ou então compartilhar no Google Docs. Eu posso colocar ele no Google Docs e aí eu coloco lá como disponível para receber sugestões. É isso que eu ia falar, porque ele tá lá pra gente, mas ele não pode ser editado. Né? E aí, só para aproveitar e deixar aqui registrado, específico da representação de gênero, a gente precisa colocar, está pedindo para colocar, né, a suplência, porque a de bolsa já veio, o nosso esse não veio com a suplência. E aí também aproveitar e ver o que o colegiado age em relação a ter previsão sobre a questão das bolsas, que é o que o Alexandre tinha levantado, né, Alexandre, na última reunião, sobre a questão de exclusividade, etc. Porque a gente teve essas quebras de exclusividade por causa do regimento de bolsas, né, da resolução. e a gente está tendo problema em relação a isso, né? Mas assim, tiveram algumas coisas que o Anderson me falou e que eu pensei o seguinte: como a gente já tem algumas resoluções, deixar o regimento para coisas bem mais gerais e essas outras questões serem tratadas nas resoluções, que a gente vai ter um trabalho enorme para revisar as resoluções. A resolução de bolsas tem que ser toda revista. E eu acho mesmo, reforçar essa questão aí da... porque isso está sendo um problema, e eu acho que é um problema muito grave para o programa. Assim, a gente está... Por exemplo, né, acho que a Márcia está aqui também, ela pode falar para a gente. A gente está tendo alunas que estão com, né, não estão com exclusividade, não estão conseguindo cumprir. E aí não conseguem cumprir com algumas atividades do programa. Isso, querendo ou não, abaixa a qualidade da produção, né? Agora, independente de estar ou não no regimento, as normas sobre as bolsas, elas já incluem, as pessoas, todo mundo que é bolsista assinou lá um requerimento, uma declaração dizendo que está ciente das normas, inclusive são normas das agências de fomento, e isso poderia levar à perda da bolsa. Mas enfim, eu acho que isso não deveria estar no regimento, eu acho que deveria estar em resolução mesmo. Diga, Amaury. Obrigada, minha sugestão é que você marque uma reunião de pauta única, Alexandre, porque aí a gente já sabe o que a gente tem que fazer, que é só aquilo, e a gente diz, Ana Laura, só sugiro que, se você for trazer para o colegiado uma situação dessa, que você formalize. Ao invés de ficar que tem gente que não cumpre o quê, formaliza. Não, sim, é só por causa da questão da revisão não dos fica ruim, termos Ana Laura, para a representação decente, ficar falando que tem gente que não cumpre mesmo estando... Formaliza. Se você tem uma denúncia a fazer, faça a denúncia. Sim. Não é denúncia, não é em relação à denúncia, não, mas é em relação os termos das bolsas. Na reunião passada... Eu sou o primeiro a falar, já falei que nós temos que rever. Mas isso não fica bem que a representação decente insinue descumprimento sem dizer qual é o descumprimento. Só para você... Tá, beleza, gente. Então tá bom. Okay. Vou retirar esse aqui de pauta, então. E tem algumas coisas que eu chamei a atenção no regimento sobre formalização final, né, de gente que defende e não deposita, defende e não pede diploma. Isso a Pró-Reitoria está pegando o pé demais da gente, inclusive, com relação a isso. E uma coisa que a gente já fez é colocar prazo de validade das atas, colocar que a ata tem prazo de validade de 6 meses, porque era um tal da pessoa defender e não colocar no repositório. A gente não tem esse problema, mas parece que tem um bando de programas que tem esse problema, então isso, uma das coisas que eu coloquei lá foi isso. Mas então, ok, vamos encerrar por aqui. Mais uma vez. Diga, Renata. Não, é só dúvida de caloura. A nossa programação de reuniões, existe uma periodicidade padrão de reunião do colegiado? Não. Nunca tivemos. Mediante pedido, né? Sempre foi on demand mesmo, mas assim, nada que a gente também não possa estabelecer. Não, eu ia sugerir, especificamente por causa dessa demanda que eu trouxe, até pedindo esclarecimento, sabe? Porque às vezes a gente é pego de surpresa como orientador, e assim, às vezes a gente está em cima. Por exemplo, eu fui procurada pela aluna segunda-feira, ou ontem, não sei, e aí pronto, a reunião está agendada, já não tem muito como viabilizar, eu fico com receio. Uma sugestão que eu queria trazer, então, eu não sei, tá, gente, que periodicidade, vocês que já estão há mais tempo, de repente, podem sugerir, não sei se seria conveniente já deixar, assim, agendado
não sei, uma reunião uma vez por mês, com pena dela não acontecer, ou a cada 2 meses, 1 mês e meio, não sei. Ó, não vai acontecer porque não tem pauta. Para que a gente concentre, às vezes, os pedidos e que nutra, e principalmente, o corpo discente com essa perspectiva, sabe? É uma sugestão, assim. E se vocês acharem conveniente, eu acho que talvez poderia funcionar, não sei. Diga, Mauri. Eu acho que as urgências, elas podem ser supridas pelas provisões que o Alexandre pode dar. Havendo demanda, também, Alexandre também não se furtará a convocar a reunião. Eu acho que a gente colocar reuniões Periódicas, isso funciona. Convocando com antecedência, a gente está aqui, né? Eu acho que a gente pode determinar aí 1 vez por mês, e se não tiver demanda nenhuma, o que eu acho impossível a gente não ter, sempre tem, mas aí a gente não faria, mas por mim... Mas tudo bem também, o que eu acho é o seguinte, por exemplo, se a gente também prevê, começou a chegar requerimento, a gente prevê, olha, a reunião, então temos mínimo de requerimento para discutir, então vai acontecer a reunião na outra semana, ou sei lá, daqui 10 dias mais ou menos. Divulga isso de algum... Não é pra gente não, viu, Alexandre? Me convocou, eu venho, lógico. Mas, vai haver. Então, demandas devem ser endereçadas ao colegiado. Mas eu gosto da ideia de ter um calendário prévio. Eu acho que, de repente, a gente pode pensar, por exemplo, sei lá, na primeira semana de todo mês. Toda primeira semana, entendi. Na primeira semana de todo mês, ter uma reunião. Sim. Eu sou favorável a isso. Sim. Não, eu também. Eu acho, assim, que a gente tem que tomar só o cuidado nas convocações, né? Tem que ser pelo menos 48 horas e 24 as extraordinárias. Ok. Fechei o microfone. Vou ver isso com o Anderson, ver se a gente já estabelece um calendário. Tá? Eu agradeço, isso é ótimo para o corpo docente, viu, Renata? Ok, então, pessoal, na verdade, eu me penitencio